Agora que a gente já sabe como é a nomenclatura dos álcoois, a gente vai ver como é a nomenclatura dos fenóis. Lembram que os fenóis são caracterizados por terem um grupo hidroxila ligado ao carbono de um anel aromático, né? Então você vai ter aqui, conforme a gente viu lá nos hidrocarbonetos, vai ter o benzeno com uma hidroxila. Então, esse composto aqui, basicamente, a gente pode chamar ele de fenol, ou benzenol, né? Que é o benzeno mais a hidroxila, a gente coloca a terminação ol. Mas, e quando eu tiver outras ramificações? Por exemplo, nessa situação aqui, o nosso anel aromático vai ser considerado como sendo a nossa cadeia principal, né? Maior quantidade de carbonos, a hidroxila está ligada a ele. Cada encontro aqui, a gente já aprendeu que cada encontro desses tracinhos tem um carbono, né? Ou seja, um carbono aqui, um carbono aqui, carbono aqui, aqui. E nessa pontinha aqui, nessas pontinhas, não tá escrito, mas está subentendido que cada pontinha tem o quê? Um CH3. Ou seja, tem um metil aqui nesse caso do nosso exemplo, certo? Como que a gente vai fazer a nomenclatura desse composto aqui? A gente vai começar a numerar os carbonos pelo carbono que está ligado à hidroxila. Ou seja, esse vai ser o carbono 1, carbono 2, 3, 4, não sei se está dando para enxergar direitinho, 5, e esse aqui vai ser o sexto, certo? Então, agora a gente vai... Os metis, como eu tinha falado lá nos álcools, metil, etil, tudo isso vem na frente do nome. Então, se essa estrutura principal aqui é o benzenol, a gente vai dizer que tem 2 metis. Então, eu vou escrever aqui embaixo que acho que fica melhor para visualizar. Se tenho 2 metis, ele vai ser o dimetil benzenol. Só que eu preciso localizar esses metis, certo? Então, um metil tá no 2 e o outro no 3. Então, vai ser o 2, 3. Vou tentar escrever mais em cima para poder ficar melhor. Então, esse aqui vai ser o 2, 3 dimetil benzenol. A gente também pode dar o nome dos fenóis utilizando os posicionamentos orto, meta e para, que nós já vimos lá nos hidrocarbonetos. Por exemplo, esse fenol. Esse fenol tem um substituinte metil. O posicionamento desse metil, para a gente poder verificar o nome desse fenol como um todo, vai ser feito em relação à hidroxila. Essa hidroxila vai estar ligada ao carbono de menor número, como a gente já viu. Em relação a ela, a gente tem os posicionamentos orto, representado pela letrinha O, meta, pela letrinha M, e para, pela letrinha P. E aqui, como se vocês virem, se a gente dividir essa figura ao meio, né? Desse lado, a gente também vai ter as posições orto e meta. Então, por exemplo, se esse metil estivesse ligado aqui, ele estaria numa posição meta em relação à hidroxila, que está ligada no carbono de menor número, carbono 1. Se esse metil estivesse ligado a esse carbono, ele estaria num posicionamento para em relação à hidroxila. Ou seja, o nome desse composto aqui, que está ligado em um posicionamento orto em relação à hidroxila, vai ser O de orto, metil benzenol. Benzenol, porque a gente já viu que todo esse composto aqui não é o benzenol ou o fenol. Então, poderia ser orto-metilfenol, orto-metilbenzenol ou metilbenzenol. Então, se tivesse nessa posição, seria meta ou M-metilbenzenol. Se o metil tivesse nessa posição, seria P de para
metilbenzenol. Então, a gente pode fazer dessa forma também. O PAC também apresenta outra nomenclatura para os fenóis, uma nomenclatura oficial, onde a gente vai atribuir a essa hidroxila o prefixo hidroxi. Então, quando eu tiver a presença de um fenol, a gente já sabe que o fenol é essa estrutura aqui, né? O benzeno com uma hidroxila ligada a um carbono. Então, a gente vai indicar, utilizando a palavra hidroxi, onde está localizado a nossa hidroxila. Então, como vai ser composto o nome, né? Utilizando essa nomenclatura hidroxi da IUPAC. A gente vai primeiro dizer onde está localizado o nosso substituinte, e a gente já viu que sempre a gente vai começar numerando do carbono que está ligado à hidroxila, ou seja, o carbono 1 vai ser esse aqui ligado à hidroxila e o carbono 2 vai ser esse aqui que está ligado ao metil. Então, a gente já sabe que o substituinte que a gente tem se chama metil. Então, vai ser 2-metil, 1-hidroxi, que é onde está a hidroxila, benzeno, que é essa estrutura aqui, que é a nossa cadeia principal do nosso fenol. Joia? Se eu tivesse, por exemplo, outro metil ligado a esse composto, aqui. A gente já viu que quando a gente tem dois substituintes iguais, a gente pode utilizar o prefixo di, que simboliza 2. Então, eu teria que localizar onde esses metis estão, por meio de números. Eu tenho um metil no carbono 2 e outro no carbono 6. Então, esse seria o 2, 6 de metil 1-hidroxi benzeno. Joia? A gente pode dar o nome dos fenóis assim também, utilizando essa nomenclatura hidroxi para demonstrar onde está a hidroxila, para poder indicar a hidroxila do nosso fenol. O tipo de fenóis que vocês devem se deparar pelos vestibulares são os cresóis. Os cresóis nada mais são do que um tolueno. A gente viu aqui lá nos hidrocarbonetos que o tolueno é essa estrutura, né? O anel benzênico ligado ao metil, ou o metil ligado ao anel benzênico, com a hidroxila, que é o que caracteriza os fenóis, né? Hidroxila ligada ao anel benzênico também. Isso aqui vai ser um cresol. Então, o cresol é essa estrutura, esse anel benzênico, ligado ao metil e a uma hidroxila. Se observarem, a gente utilizou um cresol lá no começo do vídeo para poder explicar o posicionamento ortometro-para. Então, os cresóis, quando a gente for nomear, a gente pode também colocar a relação desse posicionamento desse grupo metil em relação à hidroxila. Então, por exemplo, já disse que toda essa estrutura caracteriza como um cresol. Beleza. Então, a gente vai colocar aqui o nomezinho cresol. E o metil, em relação à hidroxila, ele está na posição orto. Então, a gente poderia dizer que esse daqui é o ortocresol. Se esse metil tivesse ligado a esse carbono, ele estaria na posição meta. Logo, isso aqui seria um metacresol. Então, turma, eu espero que vocês tenham aprendido, que vocês tenham entendido. E caso tenha ficado alguma dúvida, eu me coloco à disposição para vocês estarem tirando dúvidas, seja no grupo do WhatsApp, seja por meio da plataforma, tá joia? Estou à disposição de vocês. Um grande abraço e bons estudos!